Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O título da mensagem é: do que estou me afastando? Esta mensagem aqui, eu dizia agora para o pastor Jardel, que é uma mensagem que milhares de pessoas precisam ouvir. Eu estava em casa, me veio no coração, melhor, em casa não, estava dirigindo e indo para a faculdade, e me veio essa mensagem. Falei: Jesus, o Senhor me deu uma mensagem aqui dirigindo, mas aí eu estou indo para a faculdade, vou fazer prova, depois eu volto, e tem um montão de coisa para fazer, o Senhor vai ter que, fazer me lembrar da mensagem. Mas graças a Deus, eu lembrei, quando eu voltei. Do que estou me afastando? Existem pessoas que se afastam das coisas ruins. Agora você me dá só atenção aí. Tem gente que se afasta do álcool, se afasta do cigarro, se afastam das drogas. Tem gente que se afasta de pessoas erradas, que xingam, que são palavrões. Tem gente que se afasta daquele que fala mentira, e aí por diante. Mas o título da mensagem é: do que estou me afastando? Enquanto tem gente que se afasta das coisas ruins, tem gente que se afasta das coisas boas. Verdade ou mentira? Tem gente que se afasta do pastor, se afasta da igreja, se afasta de quem ora. Olha a mensagem que Deus me deu. Se afasta de quem jejua. E se eu me afasto de quem fuma, de quem cheira, de quem bebe, se prostitui, de quem mente, a lógica é que, me afastando deles, disto, eu vou me achegar, me apegar a quem não faz nada disso e leva uma vida direita. Amém? Amém. Se não é preto, é branco, não é assim? Provérbiozinho aí. Se eu me afasto de quem ora, de quem jejua, de quem se consagra, eu me afasto da igreja, me afasto do pastor, me afasto da palavra, e de coisas assim, meu irmão, se eu me afasto disto, é porque eu estou querendo tudo aquilo que é ruim, que é mal, que não é direito, que não é de Deus. Provérbios, capítulo 18, ele diz que aquele que se separa, busca o seu próprio interesse. Então, quando eu me separo dessas coisas sagradas, eu estou buscando o meu interesse, não o interesse de Deus. Eu estou pensando em mim, não estou pensando em Deus. Quando eu me afasto dessas coisas sagradas, eu não estou pensando em Deus, estou pensando em mim. Mas o meu pensamento, será que é bom? Pois a palavra de Deus nos relata que há caminhos para os homens, coisas que nós pensamos, que olhando bem assim, parece que é bom, que é boa, mas o fim é o pior
é a morte. Então, segundo aqui a minha mensagem, do que estou me afastando? Lá no livro de 2 aos Coríntios 5,17, ele diz: assim que, se alguém, esse se nós já sabemos o que é, não sabemos? É porque vocês sabem que nem todos são de verdade de Cristo. O que elas são frequentadoras da igreja, e até alguns frequentadores assíduos. Estão ali, no duro, como uma cadeira, como piso, como uma lâmpada, como uma caixa de som, não sai, está ali na igreja direto e reto, mas ainda não é de Deus como deveria ser. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Aí que eu não entendo, gente. Olha só, aí é que eu não entendo. Se eu deixei o mundanismo, deixei esse negócio de ser do diabo, do mal, e lá, se eu deixei de tudo isso, eu não tenho mais aquelas práticas. E é triste que nós vemos pessoas dentro da igreja que se rotulam, tem na testa escrito que são crentes, que são do Senhor, mas fazem coisas como se fossem ímpios. Então está dizendo a palavra: se alguém é de Cristo, se é de Cristo, ela é nova. Aquela pessoa que pintava e bordava, fazia, acontecia, que não estava nem aí, trancos e barrancos, e etc., está dizendo que agora essa pessoa não é mais assim. Mas só que não é isso que temos visto. Na verdade, no real, não é isso que temos visto. Temos visto sim pessoas que se rotulam, se dizem de Deus, e na verdade fazendo coisas que parece que não é de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o velho já era. Mas, já que existem pessoas que se afastam, tem uns que se afastam das coisas erradas, tem uns que se afastam daquilo que é sagrado. Os que se afastam das coisas sagradas ainda não é nova criatura. Eu lembro-me bem, no dia que o pastor, na época que eu entrei na igreja, que eu estava me batizando, o segundo pastor que eu entrei na igreja, que eu mais assim comecei a fazer as coisas. O pastor que me recebeu na igreja, que pôs a mão na minha cabeça, não foi o pastor que me batizou. Esse me deu uma bênção, ele nem sabe que me deu. E o outro veio para completar. E eu lembro que o pastor, mesmo o primeiro, quando eu ia para o culto à noite, numa quarta, numa sexta-feira, aí o pastor estava ali, demorava de sair, e o pastor dizia assim para os auxiliares: irmão, vamos orar aqui, às vezes até alguns obreiros, vão agradecer a Deus. E eu ficava ali assim com aquela carinha de, me chama, deixa eu também participar dessa roda aí. E ele dizia assim: você é jovem, ora com a gente aqui. Eu ia todo bobo lá, segurava na mão dos obreiros. Foi nesse dia que esse miserento, esse pastor, me chamou de fariseu. Uma sexta dessa, tinha um gato na igreja que ele chamava de fariseu, e quando ele me chamou de fariseu, eu achei que estava me chamando de gato, e gato é ladrão. E eu não gostei, fiquei bravo.
Depois, com o tempo, eu fui descobrir o que era fariseu, eu fiquei mais bravo ainda. Entende? Mas eu estava ali orando, porque né, todo mundo de pé e eu dobrei o joelho, eu fiquei com a mão. Era o único. Entende? Aquele pessoal que quando você está todo mundo de pé, ele está sentado, está todo mundo sentado, está de pé, está todo mundo orando, está lendo a Bíblia. Está todo mundo lendo a Bíblia e está orando. É sempre a favor do contra. E o outro pastor dizia: irmão, vou para a praia orar. Eu dizia: pastor, tem lugar para mim? O que nós vamos fazer? Tem lugar para mim? Os jovens diziam: nós vamos fazer. Eu dizia: estou aí. Nova criatura, querendo as coisas sagradas, as coisas santas, porque isso alimenta o espírito, isso faz um bem a nós. Mas tem aquele que se afasta, tem o que se afasta das coisas erradas, porque está cansado, ou melhor, tem o que se afasta das coisas de Deus. Quando você diz: eu vou orar, cadê o irmão? Cadê ele? Cadê aquele irmão? Cadê ele? Hã? Ele não está mais, já foi embora? Cadê aquela irmã? Nós vamos orar aqui agora. Ela já foi. E na quinta-feira ou no domingo nós vamos ter um culto especial às 6 da manhã. E meu Deus do céu, esse culto, Jesus vai estar aqui a olho nu. A pessoa deveria chegar, 4 da manhã, querer sentar aqui na frente e deixa para os atrasados lá e não ter lugar. Mas ao contrário, quando você oferece uma coisa que é sagrada, que é boa, muitos se afastam. E quando oferece uma coisa que não alimenta o espírito, ela abraça. Lembro-me bem no dia que eu falei para os pastores, estava com eles lá no monte, eu falei assim: pastores, eu não chamei vocês para um churrasco, não chamei vocês para um futebol, não chamei vocês para conversa e etc. Mas chamei vocês para passar uma noite na presença de Deus, nesse monte aqui tão alto, e passar a noite aqui louvando, glorificando, e enfim. Mas mesmo às vezes pastor, obreiro ou membro, seja quem for, você oferece o que vai alimentar a pessoa e levar a pessoa uma bênção, ela foge, ela se afasta. Eu te pergunto, do que é que você está se afastando? Das coisas erradas ou das coisas de Deus? Porque existe um caso na Bíblia Sagrada, além disso que eu lhe dei, de 2 Coríntios 5,17, os que estão em Cristo e a nova criatura, jamais se afastam, se afastarão das coisas de Deus, jamais. Mas existe um caso muito forte, de uma pessoa que não deveria fazer o que fez. Lucas 15:11, abram por favor. Do que é que você está se afastando? Dá para guardar esse título? Dá para guardar? Porque você vai estar diante de uma pessoa, e Deus vai colocar você diante dessa pessoa, e você vai fazer essa pergunta para ela, e você vai pregar para ela a mensagem de hoje. Você vai dizer: do que é que você está se afastando? Ou de quem você está se afastando? Não, eu estou me afastando porque... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já leu o livro de Lucas, capítulo 15? Você já leu 2 Coríntios 5,17? Por quê? Porque quem está em Cristo é nova criatura. A nova criatura jamais se afasta das coisas santas de Deus e sagradas. Jamais. Amém? Deixa eu falar bem aqui. Traz a câmera aqui. Câmera 2 aqui. Deixa eu falar com esta pessoa que está em casa, porque tem aquele que está me assistindo que precisa ouvir essa pergunta. De quem você
está se afastando? De quem? Ou do que você está se afastando? Você está se afastando das coisas erradas, como cigarro, bebida, prostituição, mentira e etc. Ou você está se afastando de oração, da leitura da palavra, do jejuar, do orar, do ir à igreja? Do que você ou de quem você está se afastando? Pois segundo aos Coríntios 5,17, nova criatura não se afasta das coisas de Deus. Amém, queridos? Então diz assim, 11, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Olha o que foi que ele disse: quero a minha parte da herança. Vamos tratar de nós aqui, da igreja. Existem pessoas que um dia se afastaram das coisas erradas, se colocaram no Senhor, passaram a frequentar a igreja ou igrejas, e um dia essas pessoas disseram: dá-me a minha parte. Que parte é essa que ela está querendo? O ensinamento que recebeu na igreja, o entendimento, recebeu a virtude, a unção, como orar, como jejuar, tomar posse da bênção, reivindicar os seus direitos. Todas essas bênçãos que ela recebeu, ela diz: agora eu quero a minha parte, porque eu estou indo. Em outras palavras, estou me afastando. Mas não vai ficar bem esse negócio não. O Brasil me assiste, você aqui na igreja, não vai ficar bem essa história não. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Vamos estudar item por item. Primeira observação nisso: o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. 2 pontos. Infelizmente, existem pessoas que acham que já conseguiu reunir todo o ensinamento da palavra de Deus para enfrentar o mundo. Pai, dá-me a parte que me pertence. Dá para ela. O que ela alcançou, irmãos, eu estou na igreja há um tempinho, e cada dia que passa eu aprendo. Estou me alimentando, tenho me alimentado. Mas às vezes a pessoa acha que já alcançou tudo, chegou ao ápice da coisa. E ela acha que tem condição agora de pegar e sair fazendo o que bem quer e caminhar do seu jeito, conforme esse moço, que pede: pai, eu quero me afastar de ti, e levando tudo que é meu. Mas esse tudo não é o suficiente. Tanto que você ainda não tem o entendimento de que se afastando, o afastar-se do Pai, o se afastar do Pai, não é bom. Isso é falta de entendimento. Nós vamos ver aqui. Sabemos que somos, primeira carta de João 5,19, só anote, por favor. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ele está dizendo: Pai,
dá-me a parte que a mim me pertence. Toma, é só isso. Mas o que é seu, o que você passou a vida inteira, ou o tempo que você passou, você só alcançou isso. O tempo que você passou na igreja, você orou para ter. O que você tem, você conseguiu nas suas orações. As suas orações fez você ter somente isso. A sua comunhão, seu jejum, sua santidade, suas indas e vindas na igreja, fez você ter isso aí. Agora, quero deixar claro que não é o suficiente para enfrentar o mundanismo. Mas dá-me a minha parte. Isso aqui é extremamente forte. Dá-me a minha parte. O pai não disse, mas eu estou falando. Quero deixar claro que ainda que você tivesse 100%, não seria bom. Mas o que você tem não é o suficiente para bater de frente com aquele que está no mundo. Pois a primeira carta de João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus, estamos nele, enquanto estamos nele, somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você está pedindo para se afastar do Pai e ir em direção do maligno. Você acha que aquilo que você tem dá para vencer o maligno? A segunda observação, ainda no versículo 13: e foi para uma região distante. O que ou quem encontra-se em uma terra distante? Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, atraído, engodado pela própria concupiscência, desejo desenfreado da carne. Vai para uma terra, e o triste é que quando vai para bem longe, se afasta ao máximo quando não deveria. Eu particularmente já vi pessoas que se afastaram tanto, mas tanto de mim, da igreja, do missionário, do pastor Jaime, do ministério geral, e ela achou que ia conseguir ficar com a perna firme. Meu irmão, se você conhece alguém que já está afastado e cada vez mais se afastando, perceba se a pessoa não está mentindo, perceba se ela não está xingando, se não está ficando com raiva, com ódio, com bronca, com birra, colocando coisa no coração. Tiago 1,14: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, atraído e engodado pela própria concupiscência e desejo desenfreado da carne. E foi para uma região distante. O que ou quem encontra-se em uma terra longínqua. E quando nós vamos para bem longe das coisas de Deus, estamos indo para onde? Um pastor nosso recebeu um pedido. Uma irmã disse assim: pastor, queria que o senhor... ela saiu da igreja e disse: eu queria que o senhor me abençoasse, porque eu estou indo para outro ministério. O pastor disse: ela já foi? Não, já fui, e eu já estou lá, mas eu quero a sua bênção, que o pastor lá disse que eu tenho que ter sua bênção. Ele disse: eu não vou abençoar. Mas por que o senhor não vai abençoar? Ele disse: me mostra na palavra, eu até já comentei isso aqui, me mostra na palavra, o bom da Igreja da Graça é isso, me mostra na palavra, que foi Deus e é o Espírito de Deus que está te dirigindo.
Não, é que não está na palavra. Então, não está na palavra, não tem bênção. Ela teimou com o pastor, foi, depois de um tempo voltou quebrada. Problema no casamento. O caso é sério, gente. E lá desperdiçou os seus bens. Então a segunda observação, e foi para uma região distante, que é Tiago 1:4, que a pessoa é atraída e engodada pela própria concupiscência, desejo desenfreado da carne. Mas a outra observação, e lá desperdiçou os seus bens. Tudo o que Deus lhes deu, a pessoa perde por ouvir os outros e começa a se afastar e vai se afastando de Deus. Eu não entendo, irmãos, às vezes você passa um tempo na igreja, você que está me assistindo em casa, você passa um tempo, eu estou 30 anos na Igreja da Graça, orei, subi monte, jejuei, fiz tanta coisa e faço, e tomo uma decisão de tudo que eu fiz, de tudo que eu plantei, tudo que eu apresentei. Eu não sei quantas pessoas eu ganhei, quantas eu batizei, e quantos pastores eu já levantei. Aí eu tomo uma decisão de me afastar e de fraquejar, de me esfriar. E aqueles que me tomaram como exemplo? Aqueles que se espelharam em mim, no meu ministério, na minha força, na minha dedicação. E aí? Eu tenho que pensar nisso. No livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 22, você anote, 13, 22 e 24, diz assim: você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou, que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. 23. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Aqui é o caso do profeta velho e o profeta novo. O profeta novo recebendo de Deus tudo, e Deus disse: vá, não coma, não beba, não entre na casa, não volte pelo caminho que você foi. Mas ele foi e fez tudo ao contrário. O profeta velho foi lá, passou a perna nele, e ele foi e fez tudo ao contrário, e ele perdeu tudo aquilo que ele havia recebido de Deus. Todo aquele que um dia passou e passa diante de Deus, na presença de Deus, e toma a decisão de se afastar, você não vai ficar com tudo que você recebeu. Se você não quer mais Deus, para que ter aquilo que Deus te deu? Não, mas vai ficar comigo. Mas para quê? Você recebeu o dom de Deus, e você agora se afastou de Deus, para que esse dom? Para que aquilo? Para que aquilo outro? Se afaste de Deus e você vai perder tudo. O profeta novo morreu, morte é perda, e vem a perda de muita coisa. De quem que você está se afastando? O certo é se afastar de coisas erradas e de pessoas erradas. Mas quem sabe você está se afastando das coisas de Deus. Você está se afastando de quem é santo, de quem é sagrado, ou do que é sagrado. Eu estava tirando essa mensagem, eu fiquei pensando: Jesus,
O crente, ele pelo menos deve estar na igreja 3 vezes, pelo menos 3 vezes na semana, 3 vezes na igreja, pelo menos 3 vezes na semana deve estar na igreja. Mas se menos vezes eu frequento a igreja, é que eu devo estar pensando nos meus interesses, não em Deus. E os meus interesses não são santos e sagrados. E se menos vezes eu frequento a igreja, o que vocês acham que vai acontecer comigo? Agora é para ninguém nunca mais esquecer. Todo mundo aqui sabe, até criança sem dente sabe um provérbiozinho da vida: saco vazio não para em pé. Se poucas vezes eu estou ali na igreja, junto, do lado do irmão, cantando, louvando, aplaudindo, pulando, dançando, cultuando ao meu Deus e me enchendo dele, cada vez mais eu tenho dele. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais estou ali, mais eu tenho dele e ele está comigo. Tiago 4,7, se eu busco, ele se coloca a mim. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Se mais eu estou nele, mais ele estará comigo. E se menos vezes eu estiver, menos eu terei de Deus. E o que é que vai me acontecer? Porque quando foi que o leão pegou o profeta novo? Quando ele se afastou do cumprimento da palavra de Deus. Deixou de cumprir, de obedecer a Deus, para obedecer os outros. E lá desperdiçou tudo, todos os seus bens, o jovem. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Uma observação desse versículo: depois de ter gastado ou gasto tudo, 2 pontos. Os que estão afastados ou se afastando vão perder o que têm. Atos 19:15. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo, e sei quem é, mas vocês, quem são? Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Eu sou, espera um pouquinho. Depois de ter gasto tudo, você agora se afastou de Deus, você perdeu, gastou tudo que você tinha. Me perdoe de usar esse termo, toda bala na agulha, toda unção, todo o poder foi se gastando ao decorrer da caminhada do tempo. Quanto mais você se afastava, quanto mais se afasta, menos brilho, menos de Deus. Então amanhã alguém vai dizer, o diabo: sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, você quem é? Sabe quando a pessoa está afastada do caminho de Deus e manifesta um demônio no lugar, e ela sabe que não pode, ela sebo nas canelas, que ela sabe que não pode, que ela está errada? Já aconteceu isso com você? Você já viu alguém fazer isso? A coisa está pegando fogo, e ele até tem medo, quando não numa festa, todo mundo sabe que um dia ele foi da igreja, todo mundo sabe que ele já foi crente, que ela foi crente, e diz: vamos fazer uma reza, fazer uma oração aqui, para abençoar a Thalita, o aniversáriozinho dela de 3 anos ou de 15, quem é que pode? E ele ele já vai se escondendo, porque ele sabe que, me perdoe pela expressão, mas não tem mais bala na agulha. Está escrito aqui, Atos 19:15, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, e você quem é? Você não pode fazer oração por ninguém, você não pode orar por ninguém, você não pode fazer cerimônia fúnebre, você não pode fazer você não pode fazer nada.
porque você já não tem mais aquilo que um dia você tanto buscou, valorizou, que agora não valoriza mais. Outra observação desse versículo 14: começou a passar necessidade. A verdade, dois pontos, a verdade é que do pecador se recebe orientação de como pecar. Começou a passar necessidade, então eu vou resolver esse caso. Se você está afastado de Deus, meu amigo, e vai buscar ajuda, que não é em Deus, não é na igreja, você vai buscar ajuda de alguém, e esse alguém vai te passar o quê? Do pecado se arruma o quê? Pecado. Do pecador você consegue o quê, meu amigo? Orientação de pecado. Lembra o caso daquela senhora que eu contei, um fato que ela falou na rádio de São Paulo? Se o teu marido estiver te traindo, faça o que eu fiz com o meu, igual eu fiz com o meu. O que você fez? Esquentei o ferro, está aqui nas costas dele. Você vai receber o quê? O que você vai receber do pecador? Você está passando necessidade. Se você não quer voltar, não quer resolver os seus problemas em Deus, você vai a qualquer um. Ora, no livro de Isaías 43:11, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvação alguma. Você está passando necessidade? E vai buscar socorro em quem? Aonde? Versículo 15 e 16, para fechar. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Fiquem de pé que eu vou lhe dar a explicação disso. Ele foi lá e disse: amigo, me ajuda, me socorra. Ele disse: eu vou te ajudar e vou te socorrer. Eu vou ler de novo. 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Eu te trago uma explicação desse versículo em cima dessa mensagem. Existem pessoas que não são humildes, não tem uma gota de humildade, e ao invés de ir a qualquer um, como ele foi, a pessoa deve voltar, se arrepender e falar: eu jamais deveria ter me afastado do Isaías 43:11, porque eu sei o quanto eu perdi. Pode ser que alguém aqui na igreja, em casa que me assiste, já foi um instrumento nas mãos de Deus, inigualável, não tinha como, não tinha ninguém igual, mas você teima em querer ir ter com qualquer um, quando no livro de Isaías ele diz: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há nenhuma outra salvação. Ele diz que ele é o alfa, em Apocalipse, ele é o ômega, o princípio e o fim. Não, mas eu estou tentando. Pare de tentar, seja humilde, reconheça e volte. Mas tem que voltar humilde. 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A explicação que eu lhe trago em cima dessa mensagem:
Quando não tem palavra de Deus, quando a pessoa que se afasta, ela não tem mais a palavra de Deus, e não vai ter mesmo. Quanto mais se afastar, menos ela vai ter a palavra, menos entendimento, menos de tudo que é sagrado. E quando ela se afasta da palavra, o que está longe, o que se afasta, ele se alimenta, infelizmente, de qualquer coisa. Para ele, aquele cultozinho xoxo, murcho, aquela oraçãozinha, água com açúcar, tá bom? Se não tem advertência, demonstração, correção, palavra de santidade, de santificação, não tem palavra de temor, não tem nada, para ele tá bom o culto, religiosamente eu fui lá, assisti o culto, fui embora para casa, pastor deu a água, pastor deu a rosa, ele deu o sabonete, é domingo, levei a minha biblinha, assisti o meu culto, fui embora para casa, pronto, fiz a minha obrigação, amanhã é domingo, amanhã é terça, amanhã é quarta, amanhã eu fiz a minha parte. Que coisa! Você agora é de comer qualquer coisa, e antes você estava junto do Pai, comendo do melhor, mas você tomou a decisão de se afastar. Quanto mais longe, menos vezes você estiver na igreja, mais longe, quanto mais se afastar, menos vezes estiver na igreja, quanto menos vezes estiver perto do pastor, quanto menos estiver perto de um irmão que é santo, quanto menos você estiver diante do que é sagrado, quanto mais longe dessas coisas boas, pode ter certeza que você vai desejar comer as alfarrobas, porque é a única coisa que vai te sobrar, que vai ter para você, é a única coisa. Não estou, Brasil, criticando ninguém, nenhuma igreja, mas o que vai te sobrar é aquela igrejinha A, que o pastor, coitado, cismou de ter que dividir, ter o seu próprio ministério, prega por pregar, ou fez teologia, acha que só porque fez teologia já tem que abrir a igreja dele. Ele não tem o chamado, o Espírito de Deus não está ali, mas você diz, o que me restou foi essa igrejinha, o que me restou foi aquilo ali. Esta é a palavra que eu tenho para lhe dar. Feche os olhos em nome de Jesus. Aleluias.